Bom dia e muito prazer. Meu nome é James Capelli. Vocês sabem por que vocês estão aqui? Bom, o número de não foi maior que o número de sim, então eu vou explicar. Vocês vão ganhar um livro hoje, que é um livrinho que eu escrevi. Então eu vim aqui bater um papo com vocês sobre isso. Principalmente agradecer vocês por receberem o meu livro. Que não adianta nada a gente escrever um livro se ninguém lê, né? A história fica parada lá na prateleira e ninguém vai ter acesso a ela, né? Eu já saquei que vocês estão encafifados com essa moça bonita aqui do meu lado fazendo esses movimentos. Ela está fazendo sinais de Libras. Se tiver alguém aqui que não escuta, ela está traduzindo o que eu estou conversando com vocês para o sinal de Libras. Entenderam? E ela vai continuar fazendo isso. E espero que ela esteja traduzindo exatamente o que eu estou falando. Já pensou assim, não? Mas continuando, eu estou aqui então para agradecer vocês que estão dando a oportunidade para o Pinguinho, que é o nome do livro que eu escrevi. Vocês estão dando uma oportunidade para ele de conhecer vocês, de conversar com vocês, de contar a historinha dele para vocês. E por que é importante a gente dar uma oportunidade para um livro? Porque o livro, para ler. Mas por que é legal ler? O livro leva a gente para qualquer lugar, fora de onde a gente está, sem a gente precisar ligar a televisão, sem precisar mexer no celular, sem precisar de eletricidade. Só abrindo o livro a gente está abrindo janelas e portas para diferentes lugares e mundos que tem por aí. O livro que vocês vão receber é esse aqui, ó. O Pinguinho. Por isso que tem esse cara aqui, ó. É que legal, fez esse barulho aqui quando eu venho aqui. Esse cara que é um pingo de chuva que vai chover pela primeira vez na vida dele, coitado. A gente vive fazendo um monte de coisa pela primeira vez da vida e muitas vezes a gente morre de medo de fazer, né? Os meninos jogaram bola pela primeira vez, lembra como é que foi? Eu lembro a primeira vez que eu joguei futebol, eu não sabia nem como é que era a regra, eu estava morrendo de medo. As meninas vão namorar a primeira vez. Vou dar um beijo pela primeira vez. O pinguinho é a história de um pinguinho de chuva que veio do espaço como gelinho. Vocês sabiam que acontece isso? Tem uns fragmentos, uns pedacinhos de gelo que às vezes entram na órbita da Terra. São gelos que estão perdidos lá no cosmos. Aí eu fiquei pensando, uma vez eu estava em casa, eu tenho 2 filhos, hoje minha filha tem 30 anos, meu filho tem 27 anos. Mas há muitos anos atrás eles eram pequenininhos, menores que vocês, e estava uma baita chuva muito maior que a de hoje, que é o Pinguinho que veio prestigiar o lançamento do livro dele, ele compareceu, mas estava fazendo trovão, tá? E meus filhos estavam o quê? Estavam morrendo de medo daquela chuvarada. Eu estava falando, vocês estão com medo da chuva? Vocês não pensaram que a chuva pode ter medo também de chover? E aí começou, aí começa a história do Pinguinho. O Pinguinho era um gelinho, e isso acontece porque eu fui pesquisar, eu tinha acabado de ler um artigo da NASA sobre isso, Agência Espacial Americana, que tem alguns fragmentos de gelo deslocando-se pelo cosmos e às vezes eles entram na órbita de um planeta. Aí eu pensei, poxa, então quer dizer que se um pedacinho de gelo que está andando aí pelo cosmos, sem saber para onde ir, entra aqui na nossa atmosfera, ele é um pingo. E se ele for parar numa nuvem? Ele é um pingo que vai chover pela primeira vez sem nunca ter chovido. Você já pensou? Se é um pingo de chuva, eu chego para você e falo, cara, pula aí. Você olha para baixo e fala, não pulo não, eu não te conheço, tá doido? Então essa é a história do Pinguinho. Essa é a trama, esse é o desafio que eu convido vocês a viver comigo essa história. Por que a gente tem que superar o medo? Quando a gente supera o medo de dar o primeiro beijo, de dar o primeiro chute na bola, que nem eu falei no começo, a gente conhece um monte de coisa nova que vem junto com isso.
A gente conhece todas as emoções, as experiências, as coisas legais, as coisas tristes, as coisas ruins que desafiar a si mesmo trazem pra gente. Como o pinguinho, ele se desafiou a chover pela primeira vez, caiu sozinho no deserto e aprendeu um monte de coisa, fez um monte de amigo, e assim vai também nos desenhos animados. Então, meu convite é que vocês deem uma oportunidade para o pinguinho. Meu agradecimento é por vocês receberem o pinguinho na casa e na vida de vocês. Não adianta nada eu ficar inventando história se eu não tiver com quem compartilhar. Meu desejo é que vocês se divirtam com ele e que principalmente que vocês sintam com ele a vontade de escrever também. Ah, mas escrever é chato, tem que ficar juntando aquele monte de letra para fazer palavras, depois tem que juntar um monte de palavras para fazer frase, aí tem que juntar frase para fazer parágrafo, dá uma preguiça. No começo dá, mas quando você começa a ler o que você escreveu, quando você começa a sacar, isso que eu estava falando de criar trama, de criar história, ixi, você não para mais. Que nem aquele cara ali que tem um estilo legal pra caramba, vocês viram o chapéu dele, que bacana? Que ele usa um chapéu super descolado. É Daniel? Então, o Daniel tem um estilo, não tem? Estilo de se vestir, estilo de usar um chapéu. É que nem a gente, com o texto da gente. Eu fui professor de redação minha vida inteira, né? Dei aula para jornalista, dei aula para ensino médio, dei aula para criança também, sobre ensinar a escrever. E é engraçado, as professoras sabem disso, a gente bate o olho no texto, não é só pela letra não, pode estar até digitado no computador. A gente sabe quem foi que escreveu, porque você imprime no seu jeito de contar uma história a sua personalidade, que fica para sempre. Por que é importante a gente ler? Porque conforme a gente lê, a gente aprende palavra nova, a gente melhora o vocabulário, né? Eu lembro quando eu comecei a ler meus primeiros livros, nossa, quanta palavra esquisita tinha lá, que eu tinha que correr no dicionário. Antigamente a gente usava dicionário, não sei se vocês ainda usam, se vai direto no Google, que é mais fácil, né? Mas na minha época não existia Google, então a gente ia olhar para conhecer a palavra e queria usar depois essa palavra, né? Mas também depois, quando a gente via na televisão um cara que falava difícil falando, ficava tudo fácil. Outra coisa que é muito importante quando a gente lê, e isso nem o celular, nem a televisão, nem o computador conseguem fazer. Quando a gente lê, sem eletricidade, não precisa de eletricidade, a gente pode sentar na sala sozinho e ir para outro mundo, para outro lugar, para o espaço, para o deserto, para onde for. Todo mundo aqui conhece o Homem de Ferro? O Homem-Aranha? Tá, o Homem-Aranha, vocês viram no último filme lá que ele foi parar no espaço? Então, antes da gente ver tudo aquilo numa tela de cinema, aquilo lá foi um texto que alguém escreveu, que é o roteirista. Isso mesmo, eu sou roteirista, sabia? O Pinguinho é uma série de desenhos animados, depois vocês podem assistir também os desenhos animados do Pinguinho. Porque antes de ser livro, ele virou desenho. Depois ele virou livro, que é uma história mais completa. Bacana é isso. O livro traz para a gente a chance da gente visitar qualquer lugar sem sair de casa. E o livro ajuda a gente a fazer amigo também, porque quando a gente vai contar a história, que nem eu estou aqui contando a história do Pinguinho, vocês podem discutir isso com os amigos. Se for em casa, pode ser com o pai, pode ser com a mãe. Ou seja, o livro é um grande barato que a gente está perdendo. Não é todo mundo que nem vocês que lê livro. A maioria das pessoas passa a vida inteira sem nunca ter lido um livro. O que é uma pena, porque lá dentro, né, daquele chumaço de papel que fica parado lá na estante, se eu der uma chance para ele, tirar ele de lá, abrir, e der a oportunidade de ler as primeiras páginas até ele me conquistar, ele vai me levar para um monte de lugar, ele é um baita amigo meu. O livro é um baita amigo seu. Então aqui as professoras que sabem disso, melhor todo mundo, porque a vida delas está pautada nessa, de enfiar isso na cabeça de vocês. Esse amigo é uma porta, o livro é uma porta que leva a gente para tudo quanto é lugar, tudo quanto é espaço. Cada livro que eu abro é uma porta que eu abro para um mundo diferente. Isso é muito bacana, por isso que eu desejo que vocês leiam o Pinguinho,
Desejo que vocês gostem do Pinguinho. Agradeço do fundo do coração por vocês receberem o Pinguinho. E peço que vocês abram o Pinguinho e deem uma chance dele conversar com vocês. O pessoal de quinto ano vai falar, isso aqui é livro para criança. O pessoal de quarto ano vai falar, isso aqui é livro infantil. E daí? A linguagem é mais simples, mas a história não é não. O Pinguinho fala de meio ambiente, fala dos estados físicos da água, fala de ciências. Boa parte do valor de um livro não está em quem escreve, está em quem lê, sabia? É vocês que vão pegar a minha história e vão botar ela na vida de vocês e vão fazer coisa com ela. E com esse livro de história é a mesma coisa, com o livro de geografia também. Ele sozinho não é ninguém, são vocês que dão valor para ele com o que vocês vão fazer com o conhecimento que aprenderam dele. Não é bacana isso? Agora, para terminar, tem uma coisa que eu queria muito que vocês colocassem na cabeça de vocês. Hoje sou eu que estou lançando o meu livro aqui para dar para vocês. Mas amanhã, quando eu for velhinho, quando eu vier aqui com aqueles negócios que andam assim, ó. Sabe? Eu quero vir aqui para o lançamento do livro de vocês. Porque qualquer um pode ser escritor. Alguém aqui costuma escrever diário? Ótimo! É bom pra caramba escrever diário, porque você já vai treinando escrever. Porque escrever é igual gostar de comida e roupa. Vocês já repararam que todo mundo é diferente no jeito de falar, no jeito de se vestir? É diferente também no jeito de escrever. E quanto mais você exercita isso, melhor você escreve, melhor você fala. Pode falar. Então, antes eu não escrevia muito, a minha letra era muito feia, agora eu escrevo. Treinando, a letra ficou mais bonita. Então, isso que eu gostaria também, que vocês começassem a trabalhar o texto de vocês, porque em 1972, quando tinha dinossauro passando aqui na rua, eu estudava nessa escola aqui, sabia? 72 e 73. 1972 e 1973. Eu fui aluno daqui. E comecei a aprender, eu lembro que eu aprendi as minhas primeiras letras, naquela época a gente começava a aprender, começava no pré, mas a escrever mesmo era no primeiro ano, né? As professoras devem se lembrar disso. As primeiras palavras que eu escrevi, eu aprendi naquela penúltima sala de lá, ó. De tanto que eu gostei, hoje eu vivo de escrever palavras, eu ganho dinheiro por inventar história e escrever palavras. E qualquer um de vocês pode inventar histórias, escrever essas histórias e virar autor de histórias e virar autor de livro. Para isso, basta curtir, pegar a sua ideia, bolar ela, aqui dentro da cabeça primeiro, né? Fazer um milkshake de ideia, bem trabalhado, com uma receita boa. Aí a gente deixa escorrer esse milkshake pelo braço. Aí ele vai até a ponta da caneta e eu escrevo. Se quiser, se já tiver a manha, você pode deixar escorrer pelos dois braços e digitar também. Isso é mais para frente. Quando eu comecei, a gente começava a escrever só no lápis e na caneta. Então, para escrever, basta ter criatividade, vontade e ler. Porque quando eu leio o que os outros andaram escrevendo, o que os autores que já foram publicados escrevendo, eu aprendo os macetes de escrever. Que para escrever eu tenho que ter sacadinhas. Não adianta eu contar uma história que tudo dá certo. Se eu contar uma história que tudo dá certo, é uma história chata. Vocês já ouviram falar no Romeu e na Julieta? O Romeu e Julieta é uma história de um grande amor, né? Imagina se eu tiro o que deu errado da história do Romeu e Julieta. Não tem graça. O Romeu conheceu a Julieta, eles se beijaram, casaram e ficaram felizes para sempre. Acabou a história. Então a gente tem que saber trabalhar a trama da história. O que é que dá errado? A família da Julieta e a família do Romeu se odeiam.
querem uns acabar com os outros. Mas o Romeu e a Julieta se amam, apesar do ódio das famílias. Vocês já devem ter visto isso em novela, em filme. Quando uma história é boa, as pessoas ficam repetindo a exaustão. É que para a gente fazer um livro, a gente escreve primeiro e conta com um monte de pessoas. Vocês já pensaram nisso? Já imaginaram se eu resolvesse escrever o livro, imprimir na impressora lá de casa e trazer aqui para vocês? Que zoeira que ia ser, aquele monte de folha de A4, tudo impressa, e eu tentando distribuir, que zona que ia ser. Não é muito mais legal um livro desse jeito aqui, ó? Não é mais bonito? É o livro que vocês vão ganhar. Vocês vão ganhar o livro. Vocês vão ganhar um marcador de livro que fala dos estados da água, estados físicos da água. Não sei qual que é o estado da água. É só o pinguim. Que é o que o pinguinho vai passar no deserto. Vocês vão ganhar também um copo que está ali, ó. Que é feito de fibra de bambu, porque ele é sustentável. E vão ganhar, peraí, ó. E vão ganhar um lápis. Calma, depois vocês vão pegar lá. Quando vocês acabarem de escrever, aqui atrás tem sementinha. Vocês podem plantar o lápis que vai nascer rúcula. Agora, por que tudo isso? Porque tudo isso, pessoal, tudo isso tem a ver com a história do pinguinho. Porque a chuva é fundamental para o nosso planeta ser sustentável. A chuva é fundamental para o meio ambiente. Vocês já pensaram se não chovesse no planeta Terra, o que ia acontecer? A gente ia morrer seco, não ia ter água nem para tomar banho, nem para beber, nem para nada. Por isso que o pinguinho é tão importante e por isso que esses brindes do pinguinho são sustentáveis, porque tem a ver com ele. E por que a gente está falando de sustentabilidade dando livro para vocês? Porque eu trabalho aqui, ó, nesse lugar que chama Instituto Melhores Dias, que é uma ONG que está preocupada em ajudar as crianças a se desenvolverem melhor. E a gente sabe o quanto é importante gostar de ler para se desenvolver mais e melhor. Então a gente foi procurar um patrocinador e um apoiador para conseguir fazer esses livros e dar de presente para vocês, que a gente sabe como é caro comprar livro. Então a gente veio aqui hoje dar esse livro para vocês, juntou essa turma para dar esse livro para vocês, porque a gente sabe como é importante ler para se tornar um cidadão melhor. E foi mesmo uma turma que se juntou. Aquele moço que está ali falando, ó, ele que diagramou o livro. Porque não adianta trazer o livro, a gente tem que pegar o livro e deixar ele bonito, fazer a capa. Teve a turma que fez a ilustração. Teve a moça que narrou esse livro, vocês vão ver quando vocês receberem. Tem lá um link para vocês ouvirem o livro. Quem não conseguir ler vai poder ouvir. E se vocês procurarem no YouTube, tem também o desenho animado do pinguinho. Vocês podem assistir. Alguém aqui costuma escrever diário? Ótimo! É bom pra caramba escrever diário, porque você já vai treinando escrever. Porque escrever é igual gostar de comida e roupa. Vocês já repararam que todo mundo é diferente no jeito de falar, no jeito de se vestir? É diferente também no jeito de escrever. E quanto mais você exercita isso, melhor você escreve, melhor você fala. Pode falar. Treinando, a letra ficou mais bonita. Então, isso que eu gostaria também, que vocês começassem a trabalhar o texto de vocês, porque em 1972, quando tinha dinossauro passando aqui na rua, eu estudava nessa escola aqui, sabia? A minha classe era a primeira classe lá daquele cantinho, no primeiro ano, e depois no segundo ano, naquela época era do primário,
Era a terceira classe desse corredor aqui. Naquela época, eu nem imaginava que um dia eu vinha aqui trazer um livro que eu escrevi para os meus colegas, né? Que vocês ainda são meus colegas. E eu desejo do fundo do coração que no futuro vocês me chamem velhinho aqui para ler o livro de vocês. Aliás, quantos anos você tem? Ele perguntou quantos anos eu tenho. Eu tenho 57 anos. Eu sou jornalista há 38 anos. Meu pai direito, ele parece mais velho que você. Que bom, obrigado. Pessoal, concluindo então, eu vou pedir para vocês agora, pode perguntar. Ela perguntou qual é meu nome, que eu falei no começo. Meu nome é James Capelli. E se você juntar meu nome, @uol.com.br, é meu e-mail. Então, quando vocês escreverem o livro de vocês, ou se tiver algum texto que vocês quiserem mandar para mim, pode mandar. Depois de ler o Pinguinho, se vocês quiserem fazer uma história para o Pinguinho também, além da minha, será muito bem recebida. Tá bom?